Meus cumprimentos, meu reino não é deste mundo. Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, quis dizer que existe ou existem outros mundos. Então, quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, quer dizer que existe outro mundo, que é o espiritual, que é o mundo primário, e o físico, que é o mundo secundário. Então, primário, o primeiro, o mundo espiritual. O nosso é depois. Somos cópias de um mundo que existe permanentemente no mundo espiritual. Então, há o mundo divino, que é o de Deus, o espiritual, e o humano, que é terreno, planetário. Um é invisível, que é a origem invisível para nós. E visível, o nosso, que é uma cópia do mundo invisível. O mundo de lá, o mundo de cá. Mundo de Jesus. Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, quer dizer, não é do mundo terreno. O mundo de Jesus é eterno, definitivo, permanente. E o mundinho nosso, aqui no diminutivo, um pequeno mundo, que é passageiro. Então, o mundo de cá é composto de os minerais, as plantas, os animais, o homem. O reino hominal, ou seja, do homem. Mundo de cá, reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino hominal. Essa quarta expressão é criada pela doutrina espírita. Alguns livros de ciência já trazem esses 4 reinos, mas normalmente são 3: animal, vegetal, mineral, vegetal e animal. Acrescido então do reino hominal, que é o reino animal inteligente, do raciocínio, da memória. O mundo mineral saía a figura composta de minerais, de pedras preciosas ou não, semipreciosas, coloridas, ou translúcidas como o cristal. O mundo vegetal, tá aí os ipês, rosa, amarelo, o ipê roxo, o ipê branco, e o mundo animal, composto de muitas criaturas, as aves, os répteis, os animais, os quadrúpedes, os mamíferos, ovinos, caprinos, etc. O reino hominal, mundo animal. Aí está a figura das imagens do homem primitivo, ainda das cavernas. É bom destacar que o homem primitivo não é do mundo de Adão e Eva, que já são seres racionais, com família, com nomes, e eu até brincando disse com registro em cartório. Não há nenhum ser primitivo que tenha nome. Era só a espécie. Mundo de cá. Então já são as pessoas com nomes, personalidade, profissões, raças, vestimentas diferentes, rituais, que é o mundo de cá. O mundo de lá. Então está aí o céu com os arco-íris, as nuvens, que tem a parte física e a parte espiritual. O mundo de lá. Essência da vida. O objetivo desse tema, dessa palestra, é mostrar que a essência da vida está além da existência física. A essência está além, muito além da existência física. Então, Jesus e Pilatos tornou
pôs a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, daqui da terra, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Está em João 18. Ainda Jesus e Pilatos. Aí a imagem, Jesus de pé, no meio dos guardas, e Pilatos sentado na sua posição de procônsul de Roma. Pilatos ainda sentado, as pessoas com Jesus, possivelmente alguns dos seus discípulos, poucos dos seus discípulos, judeus. E a expressão latina de Pilatos, dizendo ao povo, esse homo, quer dizer, eis o homem. Aqui está o homem que vocês estão contra ele. Reino de Deus, que é o tema central. Em termos religiosos, o reino de Deus é o tema central da pregação de Jesus. Quer dizer, os 3 anos de pregação de Jesus, o tema central é o reino de Deus. Mundo é igual ao universo. Digamos assim, de modo geral, na concepção clássica, o mundo é um sistema composto pela Terra e os astros. Em termos geográficos, o mundo é a Terra. A Terra. Em sentido mais amplo, o mundo é tudo aquilo que existe, o próprio universo. Vida, soma de existências. A crença na vida futura muda o ponto de vista que se tem da vida presente. Tendo em mente a vida após a morte, a encarnação é vista como uma passagem, como uma parcela na soma de nossas existências. A vida é uma parcela, uma fração das existências. Grau de perfeição adquirida. É o estado de felicidade proporcional ao grau de perfeição adquirida. É um estado de sublimação da alma, criado através de reencarnações incessantes. Reino de Jesus. O reino de Jesus não é um lugar, é um estado, uma situação. Jesus falava sempre voltado para o ser espiritual. Então, imortalidade da alma. O reino de Jesus, não sendo deste mundo, mostra-nos a imortalidade da alma e os diferentes mundos habitados por seres imortais. Vida não deste mundo. Como o reino de Jesus não era deste mundo, e isso estava enraizado em todos os seus ensinamentos. Ele mostrava a vida pós-realidade terrena e os valores ainda não compreendidos pelos povos antigos. Nosso mundo ainda de provas. O reino de Deus é onde reina a fraternidade. Nosso mundo é ainda um mundo de provas. Jesus é educador de almas. Jesus foi e continua sendo educador de almas. Ontem e hoje, fonte luminosa de sentimentos e valores. Trouxe e traz-nos imagens imortais para figurar em nossa memória. Vim dar testemunho da verdade. Está em João 18, 37. Em direção ao espiritual. Com Jesus, as leis do amor começam a reinar. As leis do amor começam a reinar com Jesus. Jesus é o amor, é o perdão. Ele nos fala de construções ou de valores materiais, sempre de um reino maior, reino espiritual. Repetindo, ele não nos fala
de construções ou de valores materiais. Sempre de um reino maior, o reino espiritual. Então, períodos de encarnações. As encarnações no plano físico são sempre de sofrimento, de busca evolutiva. O reino de Jesus é pleno de alegrias. Aqui no plano físico, a busca evolutiva com o sofrimento, a dor, as dificuldades. O estudo, a aprendizagem. O reino de Jesus é pleno de alegrias. Importância da família. A família é um grande laboratório com sentimentos em processo de evolução. Ela ilumina sempre. A proximidade ajuda-nos a melhorar. Por mais duros sejam os laços materiais em família, eles se suavizam. Somos espíritos imortais. A Terra é uma simples passagem. Temos que construir, ainda aqui, nosso outro mundo, porque somos espíritos imortais. Construtores do nosso próprio destino. Então, o objetivo da doutrina espírita. Naquela época, Jesus não pôde explicar com muitos detalhes nossa vida futura. Deu-nos depois a doutrina espírita para complementar tudo com mais clareza. Agora, mais evoluídos, podemos compreender melhor o plano espiritual. Então, meu reino, palavra de Jesus, meu reino não é deste mundo. Mais conhecimento sobre o futuro. Com mais conhecimento, sabemos muito da vida futura. Ela, hoje, não é um artigo de fé. Tornou-se ciência e filosofia. Uma notável experiência religiosa. Então, não, a questão do futuro não é mais questão de fé, é questão científica e filosófica. As obras de Allan Kardec e os fatos que aconteceram nos centros espíritas abriram nossas ideias para uma luminosa realidade. Evoquemos a vida futura. Pensemos, reflitamos e evoquemos a vida futura, mas não nos esqueçamos de viver plenamente nosso dia a dia, que passa por isso e que trará a recompensa, a felicidade dos bem-aventurados. O que Jesus nos ensinou. Busquemos a coroa da evolução das palavras de Jesus. Escutemos atentamente sua voz, pois já fazem 2000 anos de sua vinda e só agora estamos tendo capacidade para interpretar de forma clara o que Jesus nos ensinou. Quase terminando. Sejamos bons cristãos. Sejamos cristãos e despertemo-nos para a realidade, doando-nos à caridade e ao progresso coletivo. Sempre com muito amor. O amor nos faz irmãos. Vivemos uma civilização em processo de crescimento. O amor é que nos faz irmãos. Meu reino não é deste mundo. Palavra de Jesus. No plano terrestre, não há coroa material que supra as verdadeiras necessidades do espírito. Testemunho da verdade. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. João 18:37. Terminando. Jesus, reino espiritual. Meu reino não é deste mundo, disse ele. O reino dele é o reino espiritual.